Eu sou um sobrevivente dos anos 80, assim, eu peguei pesado com tudo, né, nas drogas, no álcool e tudo, fui fundo mesmo nessa viagem que era muito incentivada nos anos 80. E nos momentos em que eu precisava de paz, eu pegava a barca de madrugada e começava a refletir sobre o que estava acontecendo, né? E o que ia acontecer, principalmente, se eu continuasse levando aquela vida, né? Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor e compositor Marcos Sacramento. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Com 20 discos lançados, entre trabalhos solos, duos e projetos especiais, Marcos Sacramento comemora 40 anos de carreira. O cantor e compositor está lançando mais um álbum chamado Arco, pela Biscoito Fino. O trabalho é produzido por Elísio Freitas e tem faixas autorais, músicas inéditas, regravações. Marcos Sacramento é meu conterrâneo, de Niterói. Aliás, tem uma música chamada Niterói no disco, né? Dele, Manu da Cuíca, Luiz Carlos Máximo, que são um casal, né? Fazem samba enredo também, e Fernando Letzky Júnior. É inédita essa canção, Marcos Sacramento? Super inédita. E não só inédita, como é a inauguração também da minha parceria com a Manu da Cuíca e com o Luiz Carlos Máximo. Ela pegou a minha letra, fez uma síntese de tudo aquilo que eu escrevi, né, que era uma letra bem autobiográfica, né, dessa minha relação, trata da minha relação com a Baía de Guanabara, com a ponte Rio-Niterói e com a minha travessia a vida inteira. Eu estou com 64 anos, né? Comecei a trabalhar com 14 como office boy, na época em que eu comecei a trabalhar no ano em que a ponte foi inaugurada, né? Então, assim, ainda não tinha ônibus, ainda não tinha linha de ônibus na ponte. Então, o transporte principal, para quem morava em Niterói e trabalhava no Rio, como você deve saber, era a barca. Então, eu tenho uma relação de travessia da ponte assim muito longa, né? E sempre foi muito. Foram momentos onde eu refleti muito atravessando de barca e sempre olhando para aquela espuma escura da água da Bahia, né? Eu mandei uma letra enorme falando de tudo isso, falando da minha insegurança, né, das minhas inseguranças é, como ser humano, e que eu invejava as pessoas que andavam na rua e na barca, sempre apressadas, com a cabeça ereta, andando em pé, indo para as suas direções, para os seus trabalhos. Né? E eu estava sempre muito inseguro, eu tinha muita inveja dessas pessoas, eu achava que elas tinham muita segurança da vida. E mandei uma letra enorme para a Manu, ela pegou, passou num triturador, fez uma síntese linda e poética e me devolveu, é, já com a melodia e tudo gravada pelo celular, né? E eu pedi a harmonia da música para ela, as cifras. Né? Ela disse, mas Sacramento, nem eu nem o Luiz Carlos Máximo tocamos instrumento de harmonia, a gente faz música assim, como o Wilson Batista fazia, na caixa de fósforo. Né? O álbum tem a participação da Josiara, grande baiana, de Juazeiro. A música Bahia Rio. E é uma música sua com o violonista Luiz Flávio Alcofra, né? O Luiz Flávio me mandou uma melodia que eu achei que tinha uma cara de samba, um samba muito inspirado naquele ritmo kuduro angolano, e isso me inspirou a fazer uma letra também, também autobiográfica. A letra começa assim, né? Vim da Bahia no ventre da avó, né? E falo da minha relação com a Bahia dessa forma, por esse viés, né? Sim, porque eu fui criado pela minha avó. E então assim, eu fui criado vendo ela fazer pamonha na na bancada que tinha na cozinha da casa dela, né? Vendo ela fazer pamonha, vendo ela fazer acarajé, ouvindo ela dizer que passava nas portas dos candomblés, mas que não entrava, que era proibido para que as crianças não entravam, né, que as pessoas que cuidavam dela não deixavam entrar. A gente teve a ideia de chamar a Josiara, que é uma baiana, uma cantora e compositora maravilhosa da nova geração, e que soltou os bichos lá comigo, né, na gravação. Assim, foi lindo ter a participação dela. Beijo, Josiara. Josiara é maravilhosa. Cantando, aí você É, citou aí Guanabara, agora você fala da canção, né? Me parece, referenciando também a Bahia, né? Referenciando ali onde você viveu, nasceu, né? e também fala da minha relação com a Bahia de uma outra perspectiva, né? É, a Baía de Guanabara sempre como cenário da minha vida inteira, né?
refletindo os meus sucessos, os meus fracassos, as minhas dores, as minhas alegrias, né? As minhas madrugadas. Eu sou de 1960, né? Nasci em 1960, e eu vivi os anos 80, a loucura dos anos 80 todo. E me lembro que uma das coisas que eu fazia era atravessar de barca de madrugada, aquela barca antiga, né? Não essa barca que tem hoje, feia, chata, que parece aquelas barcas de Nova York, toda fechada, que você não pode se pendurar na janela, né, para olhar. Então, assim, com ar refrigerado ainda por cima. É, a barca antiga eram barcas muito poéticas, né? Não sei se você lembra, claro que ele deve lembrar. E os nomes das barcas eram poéticos e tal. E eu passava as minhas madrugadas indo de lá para cá, de cá para lá, né? Na barca, bebendo cerveja e pensando na vida, né? Então, assim, a Baía de Guanabara foi minha inspiração para viver. Era minha terapia na madrugada dentro, né? Quando eu tinha entre 20 e 30 anos, que foi exatamente a década de 70, né? Eu sou um sobrevivente dos anos 80, assim, eu peguei pesado, assim, em tudo, né? Nas drogas, no álcool e tudo, fui fundo mesmo nessa viagem, né? Que era muito incentivada nos anos 80. E nos momentos em que eu precisava de paz, eu pegava a barca de madrugada e eu me lembro muito disso, de olhar para a espuma e, e, e começar a refletir sobre o que estava acontecendo, né? E o que ia acontecer, principalmente, se eu continuasse levando aquela vida, né? Então, assim, foi isso. A letra de Guanabara fala um pouco disso, né? E aproveito para também falar um pouco dessa cidade partida, dessa cidade bifurcada, né? Que é o Rio de Janeiro, né? A Lamborghini, o Caveirão, tá? A Casa Grande, o Barracão, essa sociedade partida, a Zona Norte e a Zona Sul, né? Que não se frequentam. Isso está mudando um pouco agora com a linha 2 do metrô, mas assim, essa cidade, né, com todas essas contradições, né, isso já foi cantado, né, em outras canções, em outras obras, em outras poesias, assim, mas eu estou aqui repetindo esse mote, né, continua muito forte. A cidade continua muito partida, muito dividida entre a beleza natural e a sujeira, a poluição da Baía de Guanabara e a as águas cristalinas da região oceânica das praias de Niterói, por exemplo. Enfim. Legal, Marco. Está chegando no final da nossa conversa. Vou deixar duas perguntas aí para você. A primeira é a roda de samba, né? Já que a gente falou tanto de samba, não poderia deixar de citar a sua roda de samba na Rua do Mercado, Centro Histórico do Rio de Janeiro, que acontece uma vez por mês. Já está um ano essa roda, né, Marcos? Aí eu queria que você falasse como é que está isso aí. Está chegando o Carnaval. E também o projeto do disco, né? O Arco, como é que está aqui a agenda daqui para frente? A gente acabou de lançar o disco, está em todas as plataformas. Eu quero convidar todo mundo para ouvir. A gente está numa playlist super bacana da Spotify e da Amazon também. Então, eu quero convidar todo mundo a ouvir o meu Arco, esse Arco que é um disco que celebra meus 40 anos de carreira e que eu estou muito feliz com o resultado, não só com o resultado artístico, né, sonoro do disco, com a equipe com a qual eu trabalhei, capitaneadas pelo Fio Batista e pelo Elísio Freitas, mas tem muito nome para falar, eu nem vou falar aqui, porque senão eu vou esquecer, não vai dar tempo, mas são muitos os músicos todos que participaram, né, que vieram comigo nessa viagem, e o disco está aí, está no mundo, está nas plataformas, para ser ouvido. Convido todos a ouvirem, darem suas opiniões, comentarem lá nas minhas redes sociais. Eu sempre tive uma certa resistência a comandar uma roda de samba, né? Primeiro porque é um tour de força, né? É uma coisa que você precisa ter muita disposição. É, São muitas rodas de samba que acontecem no Rio de Janeiro, famosas, consagradas, consolidadas, né? Bombadas assim, com um público enorme em várias localidades do Rio de Janeiro. Eu posso citar uma que talvez seja a mais famosa, que é o Samba do Trabalhador, comandado pelo Moacir Luz, né? No Andaraí, no Clube Renascença.
Mas assim, então eu tinha um certo receio e eu aceitei o desafio e estou muito feliz por ter aceitado, porque é um sucesso. A nossa roda de samba acontece uma vez por mês, a gente conseguiu fazer um ano. É difícil botar um samba na rua, né? Porque a gente não tem patrocínio, não tem apoio, a gente bota lá com a nossa, com a cara, com a coragem, com o apoio, com a colaboração voluntária dos frequentadores, né? O famoso chapéu, e a parceria da junta local. Foi muito surpreendente para mim mesmo, eu mesmo me surpreendi, né? Com a facilidade que eu tive e me apropriar, né? Porque acho que o intérprete ele precisa se apropriar do que ele canta, né? Assim, e de certa forma ser coautor, né? Assim, e acho que isso está sendo reconhecido lá no Samba do Sacramento, né? Também convido todo mundo, quem estiver no Rio, quem for do Rio, quem for carioca, quem não estiver de passagem por aqui, o nosso próximo, não sei se eu posso falar, vai ser dia 14 de dezembro, fechando o ano, né? É o último do ano de 2024, mas em 2025 a gente volta com toda a força, depois do Carnaval.